Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 24 de abril, segunda-feira da terceira semana pascal, iniciando aí mais uma semana com a palavra de Deus, meditando a sua palavra. E hoje também a igreja nos convida a rezarmos, a celebrar Santo Fidélis de Sigmaringa. Olha só, para quem não conhece, um santo novo aí para você rezar neste dia e pedir a sua intercessão. Primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Interviram então alguns da sinagoga chamados dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, rebateram-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus de Nazareu destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Então a gente vê aqui Estevão, a gente vê esses dias, a instituição dos diáconos, e a gente vê Estevão, esse homem que, repleto do Espírito Santo e de sabedoria, anunciavam, ele pregava, mas ele foi aqui injustamente condenado, injustamente ele foi julgado. Mas mesmo assim, o povo não podia resistir à sabedoria do Espírito Santo. Olha essa palavra, versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. O quanto que Estevão era esse homem dotado do Espírito Santo, esse homem que fez a experiência realmente de Jesus. A gente sabe que ele vai morrer assim, de uma forma muito injusta, apedrejado, mas é a partir daí que também começa a conversão de Paulo, porque Paulo estava ali, na altura era Saulo, vendo justamente ali o martírio de Estevão, mas não estou aqui para falar desse evangelho de hoje, dessa leitura de hoje, desculpa, mas é para dizer que Estevão é esse homem dotado do Espírito Santo. E é impressionante que mesmo ele sendo julgado, mesmo ele sendo apresentado, ali o povo no sinédrio via nele um rosto de um anjo, via nele a presença do Espírito Santo. Então, aqueles que são verdadeiramente homens e mulheres que têm uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, a gente resplandece essa presença. Ao olhar para aquele homem, eles viam nele a presença de Deus. Essa presença do anjo era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo, com o qual Estevão estava cheio e repleto. Então, cada um de nós deve ter nesse dia esse coração ardoroso de dizer que as pessoas ao me olharem não me vejam, mas vejam a presença do Cristo, vejam a presença do Espírito Santo em mim. Não como orgulho, mas para que possamos de verdade testemunhar o Cristo, não testemunhar a nós, a nossa presença, não testemunhar aqui a irmã Catarina, o João, a Maria, o José, mas testemunhar de fato que o Espírito Santo, ele habita no meio de nós. E sabemos que isso é uma grande missão. É um grande desafio não transparecer a nossa fragilidade, a nossa humanidade, mas a vida no Espírito. Significa que nós precisamos fortificar a nossa escuta e a nossa intimidade com Deus. O salmo de hoje é o Salmo 118. Que os príncipes se reúnem e falem contra mim. O teu servo medita os teus estatutos. Teus testemunhos são as minhas delícias, teus estatutos são os meus conselheiros. Eu enumero meus caminhos, tu me respondes, ensinaste-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho de teus preceitos, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Afasta-te do caminho da mentira, e gratifica-me com tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade, e me conformo com as tuas normas. É um salmo bem propício para fazer uma leitura, uma alusão à primeira leitura de hoje, que é Estevão que vai ser julgado, e aqui o salmo que vai dizer que os teus testemunhos sejam as minhas delícias, faze-me entender os teus caminhos, os teus preceitos, afasta-me do caminho da mentira e gratifica-me com a tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo com as tuas normas. Foi exatamente isso que Estevão fez e que cada um de nós é chamado a viver hoje como o salmista vem nos exortar.
O evangelho de hoje de São João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar na obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Para que evangelho mais claro do que esse? Não preciso nem explicar o que o próprio evangelho hoje nos convida, né? O próprio Jesus vai dizer, vai nos convidar a trabalhar para a sua messe, a trabalhar na sua obra, mas o primeiro trabalho é o nosso ato de fé, é crer. E aqui ele vai exortar, dizendo a eles, né? Vocês não estão me procurando porque viram os milagres, vocês estão me procurando porque foram saciados, né? Pelo alimento material. E Jesus que vai nos exortar a trabalhar por esse alimento espiritual. E o primeiro alimento espiritual é estar na presença de Deus, é servi-lo, é estar com Ele, é acreditar nas obras que o Senhor realiza no meio de nós. Então essa é a nossa missão desta semana, desse início de semana, nessa segunda-feira. E como eu falei, hoje a igreja celebra São Fidélis de Sigmaringen. Olha só, um santo talvez desconhecido para muitos. Conta aqui um pouquinho a história dele. Ele traz uma frase que diz: se me matarem, aceitarei a morte com alegria, por amor de nosso Senhor. Eu a considerarei uma grande graça. Então, o futuro Frei São Fidélis nasceu em 1577, na família do magistrado principal da sua cidade. Foi o mais intrépido dos filhos, por isso seu pai o mandou estudar. Em 1604, um senhor nobre confiou-lhe alguns meninos para serem instruídos, inclusive os seus próprios filhos. Com eles, Marcos criou uma espécie de escola itinerante entre a Itália, Espanha e França. Voltou para sua casa somente 6 anos depois para se formar em direito e se tornar advogado de todos os que não tinham condições de pagar. De advogado dos pobres a frade. Aos 34 anos, Marcos surpreende a todos ao pedirem para ser ordenado sacerdote. Porém, quis ir mais além. Entrou para os capuchinhos de Friburgo, a ordem que vivia de modo mais rígido. O espírito original de Francisco ali recebeu o nome de Fidélis, o nome religioso, e começou a viver uma vida de jejum, penitência e vigília de oração. Como frade, recebeu vários encargos, estudo de teologia e se tornou guardião do convento, onde era admirado por sua coragem de socorrer os enfermos durante a epidemia. No entanto, Frei Fidélis distinguiu-se mais como pregador por suas palavras fortes, sempre baseadas na palavra, obtendo assim numerosas conversões. Mas as suas palavras também eram como dardos contra as heresias. Seus sermões eram simples e diretos, compreensíveis tanto para pessoas cultas como para camponeses, porque eram acompanhados, sobretudo, pelo exemplo de uma vida de santidade. Então, olha aí, mais um santo para pedirmos a sua intercessão quando nós formos evangelizarmos, anunciarmos a palavra, sejam aos ricos, aos pobres, sejam aos mais simples, aos mais dotados. Peçamos a intercessão de São Fidélis, esse frade que foi doutado, que foi instruído, mas sobretudo pela palavra de Deus que anunciava com toda audácia e intrepidez. Então, neste dia, início de semana, que São Fidélis nos acompanha ao longo desta semana para compreendermos a palavra, o mistério daquilo que a liturgia vai nos oferecer. Tenhamos uma santa semana e que Deus os abençoe.